da manifestação da graça de Deus e da tão complexa unção do Espírito que não vê a aparência. Por que eu digo isso? Porque quem olha o pastor Edilson Lira andando na rua normalmente, não diz que ele é um pentecostal incendiado. Ele tem uma cara de tipo assim, sou muito centrado. Ele tem um semblante tipo assim, aquela pessoa se imagina assim, ele fala, é crente, sou, vai na igreja, vou, um exemplo. Diz assim, de qual sua denominação você é? Daquela bem doutrinária, como se o culto quando está fervendo ele fosse daqueles que dissesse, aleluia. Mas basta estar com ele alguns segundos. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei um pouquinho assim, meio tentando ficar retida, né? Tipo assim, Deus, eu não quero escandalizar ninguém, mas vocês me escandalizaram. Falei, o quê? Aí eu me soltei, mas quando eu vi pastor Edilson Lira dando lugar, eu me lembro dele nesse corredor aqui assim, ó. Pá! Falei, o quê? Ele pegou aqui na horizontal, vou pegar na vertical. E Mísia pegando aqui em cima. Eu amo essa igreja, vocês não têm noção do quanto eu sou renovada, abençoada pelo Senhor quando eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Oh meu Deus, hoje eu assentei isso aqui no meu coração. Falei, Senhor, me dá graça, porque pregando ou não, com plenos ou não, é tipo Jerusalém, tem que estar aqui pelo menos uma vez no ano, para estar renovando, né? Amo sua vida, Deus abençoe, pastor Mísia. Você me impacta, eu amo a sua vida. Como mulher, como esposa, como mãe. Gente, ninguém diz que esta mulher pariu há 2 meses atrás. Isto está maravilhosa. Você é uma prova para mim que dá para ser inteligente. Você me faz... Na verdade, não era para a gente ser amiga. É porque Deus me dá graça para suportar essa amizade. Vou te explicar por quê, Mísia. Porque você torna qualquer mulher displicente, preguiçosa, indesculpável. A mulher pode ter 1000 ocupações, aí você chega. Aí a gente te vê maravilhosa, pensa assim, não deve ter muita coisa para fazer. Aí vê ela na atividade, nem licença maternidade teve. Direito, assim, né? Teve da parte lá do trabalho dela. Aí a gente vê ela maravilhosa, diz, não, isso aí não deve, isso deve, Aí você pensa assim, duvido que é mãe, aí tem 2. Então assim, Mísia, ela é a prova de que em Deus você alcança tudo que você precisa, de maneira plena, com plenitude. Você me inspira de verdade. Eu ia vir de tênis hoje, quando eu falei culto, Mísia, vou meter um salto. Falei, vou para aquele culto hoje. Amo sua vida, e o que mais me impacta, sem dúvida, é a sua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, seu quebrantamento, sua unção. Estivemos juntas ministrando, aonde foi aquela igreja? Maceió. Para minha tristeza, Mísia ministrava antes de mim. Irmão, naquele dia eu tive uma tentação. Falei, vou cair, vou fingir um desmaio. Vou pregar aqui não. Mas ela é tão encorajadora que eu fui lá e dei uma saudação também. E foi uma bênção. Eu amo sua vida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Quem nasce em Petrolina é o quê, gente? Eu já ia falar petroleiro, mas esse negócio de petróleo, né? Fala de novo. Quem nasce em Petrolina é o quê? Petrolinense. Eu amo cada petrolinense. Vocês são fantásticos. Muito obrigada, viu, por todo o carinho que a gente recebe aqui. Glória a Deus. É o quê? Juazeirense! Inclusive, da última vez que estivemos aqui, eu passei lá em Juazeiro, terra boa. É logo aqui do lado, tipo, parece que é muito longe, mas é logo aqui, não é? Deus abençoe. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, gente, capítulo de número 9. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Vontade de pregar tudo que o pastor Eduardo já pregou. Quando a palavra é muito boa, né? A gente
Fica ruminando. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Foi a palavra que o Senhor trouxe de volta ao meu coração como palavra dele para esse momento. Quem achou, diga amém. Amém. Oh, Senhor, continua falando conosco. Tem mais alguém aí para se humilhar em súplica comigo, em oração? Ainda antes do texto, feche os seus olhos por mais alguns instantes e comece a pedir isso ao Senhor. Senhor, fala comigo, continua falando comigo, Senhor, na mesma frequência, alinhando a minha mente, o meu espírito, a minha alma ao centro da tua vontade, do teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Ore agora também por quem está nos acompanhando ao vivo agora pelo nosso canal oficial no YouTube, Verbo Vivo Petrolina. Comece a orar. Senhor, aonde houver uma casa, existem pessoas agora que estão acompanhando ao vivo da cadeira de hemodiálise. Senhor, pessoas que estão agora num leito de hospital, pedindo a recuperação das suas forças. Outros que estão com um fonezinho no ouvido. O único crente na casa escolhendo a melhor parte, a qual não lhe será tirada, como Maria. Gente que está buscando um cantinho para beber da tua água, para se abastecer dos teus rios. Tu és a nossa fonte. Alcança cada pessoa agora, Senhor, aonde houver alguém, aonde houver um coração, ainda que minimamente disposto, ainda que minimamente inclinado, Senhor, mas que esta pessoa seja alcançada, que esta pessoa seja alcançada pela tua voz, porque disse o salmista: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz parir as servas, desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória, glória. Que nesta noite possamos ser como Abraão, Senhor, que depois de um tempo caminhando não disse eu estou cansado, que depois de um tempo adorando não disse eu estou cansado, mas segundo a tua palavra o texto diz que ele era fortalecido na fé, dando glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Nos enche, Senhor, de inspiração. Tu és a liberdade, a primazia deste culto. Tu és o amado, o desejado, a glória desta casa. Viemos para te ouvir, para te bendizer, para te exaltar. Tua casa tem sido o nosso lugar de refúgio. A tua casa tem sido o nosso lugar de direcionamento. É na tua casa que renovamos as ferramentas. É na tua casa, Senhor, que somos blindados. É diante da tua palavra que somos moldados, aperfeiçoados, restaurados, regenerados, direcionados, impactados. É na tua palavra que ficamos empoderados. É a tua palavra que nos habilita, que nos sustenta, que nos renova, que nos levanta, que nos alimenta de dia e de noite. Quantos de nós nesta noite aqui podemos dizer o que disse Davi: deitei, levantei, porque o Senhor me sustentou. Recebe a nossa adoração. E Pai, como resposta de que tu estás ouvindo a nossa súplica e o nosso clamor, ouve a voz da nossa dependência, ouve a voz da nossa necessidade e continua falando conosco no íntimo, no profundo, no oculto, no escondido. Fala, aonde a opinião humana não entra mais, aonde o conselho paterno não entra mais, aonde a mãe já não consegue admoestar. O teu espírito é como a voz de muitas águas, e a água é como um rio que corre para o mar, cujo impedimento nenhum pode paralisá-la. Ela vai chegar onde tem que chegar, 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 vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar nesta noite.
De Camandurebi Ubiaia sai de Ramaio Camanaia Súria. Cativa o nosso coração, a nossa mente. Fala conforme o teu querer e a tua vontade. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Oh meu Deus, aleluia. Versículo 1 do capítulo 9 do livro de Atos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De onde, gente? A fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco, de onde, gente? Na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Agora levanta-te e entra na cidade. Qual cidade, gente? E lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. Diga amém por essa palavra. Amém. Oh, aleluia. Vou contar de 1 a 3. No 3, você libera uma palavra, tá bom? Que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, ok? No 3, você vai olhar para alguém e vai dizer assim para esta pessoa: você está cercado. Você está cercado. Mas fala com aquela cara de que tipo assim, não adianta não. Acabou para você, irmão. Não tem para onde ir. Todos os caminhos que te levavam a uma aparente fuga foram bloqueados hoje. Você está cercado. É 1, é 2, é 3. Diga! Para o outro, de novo, diga! Você está cercado, irmão. Está cercada, minha irmã. Saulo vai pedir cartas porque ele está pisando numa jurisdição que não lhe cabe. Ele, perseguidor, você conhece bem, mas vamos aqui contextualizar bem rapidinho, para caso haja alguém que não conheça. Ele era um perseguidor ávido do povo de Deus, mas o próprio texto aqui revela o porquê. Não é porque ele era maligno em sua natureza humana, não é que havia nele o prazer de executar o mal, mas porque isso até se assemelha um pouco conosco, que muitas vezes cometemos erros sinceros. O que é um erro sincero? É quando você erra na melhor das intenções. É quando você erra, na verdade, acreditando que você está fazendo a coisa certa. E a verdade é que, de acordo com a cultura, todo o aprendizado que ele recebeu e a pessoa que ele representa, diz para ele que todo aquele que professa ser Jesus o Cristo, na verdade, pertence a uma seita. Então ele acredita que, na verdade, está combatendo tudo aquilo que vem contra o que Jerusalém aprendeu desde os dias em que ele se entende por gente. Ele não reconhece na vinda de Cristo o Messias predito pela boca do profeta Isaías. E por que não? Porque, infelizmente, este nome pode até ser diferente dentro daquele contexto, mas esse tipo de movimentação já havia acontecido outras vezes. É por isso que o próprio Gamaliel vai tomar uma atitude muito sábia
quando diante ali do aprisionamento ou da quase morte também de Pedro e João, diante do povo, ele vai tomar a palavra e ele vai dizer: olha, varões galileus, dai de mão a esses homens. Como quem diz, não entre nessa questão. E por que não? Porque se essa obra, ela é de Deus, vocês vão se ver lutando contra Deus. Agora, se a obra de Cefas, e aí abre um parênteses aqui, o que é a obra de Cefas? Um charlatão daquela época que apareceu arrebanhando uma multidão de pessoas. Entenda, guardadas as devidas proporções, para ele o que está acontecendo agora é a mesma coisa. Mais um louco, lúdico, insensato, que está pregando sofisma para as pessoas, dissuadindo eles daquilo que ele acredita ser a única sã doutrina, mas na verdade esta é a igreja do Senhor. Aqui está a manifestação carnal do corpo místico de Cristo, e o evangelho começou a ser muito amplamente difundido, e glória a Deus por isso. Mas então ele pensa que no exercício do seu ofício precisa acabar com aquilo que está acontecendo, e ele é tão bom naquilo que ele faz, ele é tão focado quando ele se engaja num projeto, que ele pediu até cartas para uma jurisdição que não lhe cabia, porque ele pensa, a gente tem que acabar com isso. Então na cabeça dele, ele está traçando um caminho que ele acredita ser o certo, mas na verdade, preste atenção, ele está utilizando a motivação errada. Isso torna o erro dele um erro absurdo, terrível. Porém, é um erro sincero, cuja motivação não é só malignidade, mas é a crença de que eu estou fazendo aquilo que é certo. Agora, coloque o espelho da palavra em direção a cada um de nós que estamos aqui nessa noite ao vivo em casa. Quantas vezes queremos autorização para entrarmos em caminhos que às vezes pensamos que é porque lá que estão acontecendo as coisas de Deus, mas utilizamos a motivação errada. Ele vai ficar obcecado com Damasco. Complete para mim, por favor. Paulo vai ficar obcecado com Damasco. Obcecado, ele vai ficar? Ele vai ficar? Gente, já tinha muito trabalho aonde ele estava, mas ele está obcecado na missão de paralisar aquilo que ele acredita ser uma seita, e não é. Pede ele as cartas e vai. Deus está dizendo: hoje eu vou interromper na tua jornada. Vou interromper na tua jornada a continuidade em caminhos cuja motivação sua está errada. Chega de cometer erros, por mais que eles sejam sinceros. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais sincero que seja um erro, ele não deixa de ser um. Vai haver consequência desse erro. Em contrapartida, enquanto ele se dirige para lá, o Senhor está visitando Ananias, morador de Damasco. Eita! Quando Deus decide te cercar, meu irmão, você pode estar movido da maior motivação, do maior foco. Deus está dizendo: não há nada que você pense em fazer antes de mim que eu já não esteja trabalhando antes de você. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou lhe dizer, Deus está dizendo a partir de hoje, para viver a plenitude que a gente prega, o exercício perfeito do seu chamado, eu não vou mais trabalhar com você em método remediativo. Como assim? Você erra, pede perdão, Deus perdoa, você conserta. Você erra, pede perdão, Deus perdoa, você conserta. Mas você vive num ciclo e nunca sai dele. Você está vivendo um looping, chorando sempre pelas mesmas coisas, pedindo perdão sempre pelos mesmos pecados. Deus está dizendo: eu vou quebrar esse ciclo hoje, porque eu não quero você em looping, eu quero você em espiral. Eu não quero você caminhando numa rodinha igual um ratinho que se exercita no laboratório. Eu quero você em espiral. Camille, como é que Deus faz isso? Deus faz isso dizendo: hoje eu estou cessando o método remediativo para te ensinar a trabalhar no método preventivo. Tudo aquilo que você está trabalhando à sua frente, eu já fui muito mais
passar diante de você. Lembra quando Amã queria a cabeça de Mardoqueu pendurado em cima de uma forca? O texto é claro, ele não dormiu, construiu a forca durante a noite. Na madrugada, primeiro raiar do sol, na manhã ele apareceu no pátio do rei para pedir autorização para enforcar e para pendurar a cabeça de Mardoqueu. Só que o texto diz que enquanto ele preparava a forca durante a noite e entrava na madrugada, Deus não deixava o rei dormir na mesma madrugada. Deus está dizendo: ei, eu vou começar a visitar pontos que outrora para você eram cegos e vou começar a trabalhar lá. Por quê? Porque quando você chegar pensando que vai executar algo que você acha que está no meu propósito, eu vou te mostrar a motivação verdadeira pela qual você precisa começar a trabalhar. Deus está indo antes. Enquanto de um lado ele pensava cartas de autorização para aterrorizar os homens de Deus, que ele acreditava serem pertencentes de uma seita, do outro lado, Deus vai lá acordar Ananias. Ananias, Camila, eu não estou entendendo. Enquanto você está aqui agora ouvindo essa palavra ao vivo e em tempo real, o Senhor está dizendo: eu estou trabalhando numa outra parte da cidade. Entenda, todas as vezes que fisicamente você estiver em um lugar, desde que você esteja no propósito que Deus tem para você, enquanto você está aqui, Deus se antecipa, Deus prevê. Lá do outro lado vai o Senhor até Ananias. Para quê? Para que Ananias também não cometa um erro sincero. Você lembra comigo, ele está pegando cartas de jurisdição para ir para onde? Bora, gente, para ir para onde? Aí Deus vai lá e visita Ananias. Ananias está residindo aonde? Ananias, olha como o Senhor trabalha para evitar um erro. Olha como o Senhor trabalha para evitar um conflito desnecessário. Ei! Ananias! Ananias, levanta, vai à cidade, rua direita, você vai encontrar em casa. Paulo nem estava chegando ainda, gente, estava no caminho. 3 dias depois, você vai encontrar um homem. Eu imagino Ananias, não sei se isso foi de madrugada, se foi alto do meio-dia, mas você imagina, uma visita do Senhor, a voz de Deus, um sonho tão profundo, tão tremendo, uma visão tão real. Entra em rua chamada direita, você vai encontrar um homem. E eu imagino a expectativa de Ananias. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para fazer o que Ele me mandou. Que honra, o Senhor me visitou. O Senhor lembrou de mim. Eu vejo a motivação do coração dele assim, temendo, mas disposto. E aí a voz diz assim: você vai procurar por um homem. É muito complicado quando Deus manda você procurar o perseguidor. Olha isso, você vai atrás de quem veio atrás. Mas é que o Deus que se antecipa, quando você começar a entender que oração, vida com Deus e relacionamento com Deus não está baseado só em remediar, mas em prevenir, sua vida espiritual vai transicionar. E você acredita que é isso que Deus está decretando nessa noite? Como palavra dele sobre a nossa cabeça. Qual, Camila? Ele está dizendo: eu te reuni nesta noite para dizer que neste ano o nosso relacionamento vai transicionar. Meu Deus do céu, bota a mão no ombro de alguém aí agora, compartilha essa unção, bote a mão no ombro dessa pessoa e diga assim para ela: esse ano, diga, este ano você transiciona. Deus vai te levar para um novo nível de unção, para um novo nível de instrução, para um novo nível de estratégia, para uma nova dimensão, para uma nova visão. Deus está colocando uma palavra em minha boca e eu vou entregar. Ele está dizendo: te prepara, você vai viver em 2023 já pronto para o que vai acontecer em 2024, porque eu vou antecipar um ano daquilo que eu tenho preparado para o futuro. Você não vai mais gastar todo o seu tempo de presente e todo o seu tempo de futuro remediando o que Deus te deu autoridade para governar.
Ananias, vai lá agora, por favor. Se você for como Ananias, e eu entendo, nossa natureza humana, nossa carne grita, nossa consciência humana só quer trafegar na lógica. Mas você sabe, Deus vem no sobrenatural. É Ele mesmo que deixa claro pela boca do profeta Isaías: meu caminho é na tormenta. Você não pode entender os roteiros que Deus traça. Camila, se eu não posso entender, como eu vou vivê-los obedecendo? Apenas entenda que quem está do seu lado garante o caminho. Vá com Ele. Eu amo o porquê de Jesus não usar o tempo do seu ministério dizendo eu sou o destino, mas usar o tempo do seu ministério dizendo eu sou o caminho. Porque desde que Ele esteja com você, é isso que você precisa saber. Você já tem o suficiente para chegar onde Ele quer que você se chegue. Confia nele. Confia nele. Então, às vezes, na nossa natureza humana, na lógica, a gente quer agir como Ananias. Quando ele ouve Saulo de Tarso, ele interrompe a instrução de Deus. Pode olhar o texto. Ele vai dizer: mas, Senhor, quando Deus estiver falando, meu Deus, ai, até suei. Nunca interrompa a instrução de Deus por causa de uma objeção natural. Faz isso não, para que o Deus que apareceu no redemoinho de vento em Jó 38 não te dê um susto nessa madrugada. Porque Jó questionava, mas ele é incrível, porque quando Deus decidiu falar com ele, ele não questionou enquanto Deus falava. Pelo contrário, à medida que Deus ia confrontando ele, Deus já chegou de cara e disse assim para ele: cinge os teus lombos como homem, Jó, e eu falarei contigo. Você sabe o que ele está dizendo, Jó? Quando você for homem, você volta a me questionar do mesmo jeito. E a gente morrendo de peninha de Jó, e Deus já chega confrontando. Deus não tem pena quando Ele te capacita para passar pelo que você está passando. Aí Ele vai dizer assim: Jó, se tu és tão sábio e tão entendido, lê o capítulo 38, você vai ver um Deus irado. Jó, se tu és tão sábio e tão entendido, como quem diz assim, se tu tens a ousadia de questionar o Criador do universo, tentando encontrar o porquê você está passando o que está passando, responda aí para mim: como é que se formam os ossos no ventre da mulher? Jó, se tu és tão sábio e entendido, diga aí para mim, aonde tu estavas quando eu lançava os firmamentos sobre a terra? Ele está dizendo: engraçado, quando eu lancei a coluna invisível que determina a água que fica retida na nuvem, a água que fica embaixo da terra e a água que fica sobre a terra, eu não me lembro de ter te visto lá. Mas me diga aí, aonde você estava quando eu determinava os firmamentos sobre a terra? Outra coisa, Jó, se tu és forte, se tu és sábio, se tu és entendido, diga para mim, como é que você pesca uma leviatã? Logo de cara, Jó deve pensar: leviatã não se pesca, é um tipo de jacaré dentro daquela cultura, um crocodilo tão grande que não dava para pescar de uma maneira pessoal e única. E aí ele diz assim: pois então, quando eu pesco uma leviatã, eu uso o meu pequeno anzol. O que ele está dizendo, Jó? Tu mal pega peixe. Quando eu quero pescar, eu pego a leviatã pelo anzol, eu puxo ela como se você puxa um barrigudinho de beira de rio. Rapaz, ele começa a confrontar, bum, 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 bum. E Jó, cheio de questionamentos, buscando a Deus resposta. Mas ele interrompeu a instrução? Não, porque Davi disse: quando Deus fala, a congregação diz glória. Se não for para corresponder à instrução de Deus de forma sobrenatural, guarda a tua língua dentro da tua boca, os teus pés dentro da casa de Deus e vigia. Por quê? Porque não se interrompe uma instrução de Deus. Aí Deus vai abrir margem no diálogo da resposta e vai dizer para ele: mas diga lá, faça a sua pergunta, fala comigo o que você quer. Ele diz: agora eu me calarei e tu falarás. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho nada para falar não. Tá, mas e tudo o que tu está dizendo? Então, aquilo foi antes. Agora eu me calarei e tu falarás, eu me inclinarei e tu me ensinarás
Quando Deus está falando, não importa o que Ele está dizendo, Ele está te ensinando. Ele está te ensinando. Deus está dizendo a alguém aqui: eu não estou te respondendo, não é porque eu não estou ouvindo, e também não estou falando o que você queria, não significa que eu não esteja te escutando, é porque eu estou te ensinando. Quando eu te instruir, não faça objeções baseadas na lógica humana. Com todo respeito, Deus me trouxe aqui essa noite e Ele está dizendo para alguns: fica quietinho, porque eu estou alinhando um futuro que você não vê, um caminho que você não vê, um destino que você não conhece, pessoas que você ainda não se conectou, mas o propósito te conectará. Camille, o que eu preciso? Ter muito fogo, ter muita unção, ter muito poder. E Deus está dizendo: sabe o que tu precisa? O que tu já tem: 2 ouvidos e uma boca. Fica quieto e comece a ouvir melhor o que Deus está falando com você. Aí Ananias vai dizer: olha isso aqui, de muitos eu ouvi. Não importa o que você ouviu de muitos, quando você está ouvindo uma coisa agora da boca de... Esquece as referências que vieram antes de Deus. Preste atenção. Eu tenho referências, você também tem referências. Então preste atenção. Tem as referências e tem Deus. Preste atenção. Tem as referências e tem referências. De muitos eu ouvi. Coisas que eu ouço, pessoas que eu converso, coisas que eu sei, coisas que eu aprendi, coisas que eu vi. De muitos eu ouvi. Mas quem é que está falando agora? Tem gente que está fazendo isso aqui com o seu chamado. Ó, pastor Edilson, eu ouvi que não vai dar para fazer esse negócio aí não, hein? Ó, de muitos eu ouvi alguém falar do seu empreendimento, que alguém tentou abrir inclusive o mesmo negócio que você, inclusive no mesmo bairro que você. E ó, vai ter jeito não. Referências fortes. Porque nenhuma de todas as coisas que Ananias ouviu dizer eram mentiras. Todas elas eram verdades. De muitos eu ouvi dizer. Só que não importa o que você ouviu de muitos antes, importa o que você está ouvindo de Deus. Eles só têm o poder de te falar o que já aconteceu. Quem está vindo falar com você agora? Gente, Deus não gasta tempo para conversa fiada. Gente, coisa mais rara é Deus visitar alguém para falar do que aconteceu. Pode olhar a comunicação e o relacionamento de Deus com seus profetas. Porque Deus não faz coisa alguma sem revelar, sem anunciar aos seus. Todas as vezes que Deus quer tocar em algum assunto do passado, não é para ficar no passado, é porque Ele vai fazer uma ponte para jogar você para o futuro. E Ele só está falando para você porque você não é passado nem futuro, você é a ponte. Aí de vez em quando Ele conecta os dois. Mas na verdade, a comunicação e a linguagem de Deus ao nosso respeito, pode olhar. Lembra das tuas experiências, por mais simples que sejam, do teu relacionamento com Deus. Às vezes que Deus veio para falar com você, foi sempre para anunciar o futuro, para vigiar sobre o futuro, para estabelecer uma nova rotina, uma nova métrica, um novo comportamento acerca do futuro. Só que Ele está dizendo hoje aqui para mim e para você, como você quer andar? Você quer andar como alguém que tem as maiores informações do que já aconteceu? Ou você quer andar como alguém que tem a chave do futuro na mão? Por quê? Porque tem a informação do que vai acontecer. Diga para mim, quem tem maior capacidade de prosperar, seja no ministério, seja na família, seja nos negócios? Alguém que é expert de tudo que já aconteceu, ou alguém que, apesar de tudo que já aconteceu, já tem o preparo para tudo que vai acontecer?
estabelecer. Imagine os últimos acontecimentos dos 2 últimos anos atrás de nós. Como estavam os especialistas que já sabiam sobre a praga que haveria de vir ao mundo. Como estavam os profetas que dentro da sua oração de joelho no quarto já haviam ouvido Deus falar com eles aquilo que os jornais só noticiariam 2 anos mais para frente. Quem ficou mais assustado? Quem foi pego de surpresa ou quem via o futuro como já sendo passado? Porque Deus já estava colocando ele muito à frente do seu tempo. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus está dizendo, na tua jornada ministerial para este ano de 2023, chega de se assentar em mesas que só conversam contigo sobre o passado, que só tem informação atrasada, que só querem falar da vida de quem caiu, da vida de quem pecou, de quantas pessoas roubou, de onde foi que fornicou, que tipo de vícios que tem. Meu irmão, de verdade, mais do que saber aonde alguém caiu, me importa saber aonde esse alguém pode se levantar. E Deus está dizendo, quem você quer ser neste novo tempo em que eu estou estabelecendo? Alguém que vai querer usar o tempo para falar do que aconteceu, ou alguém que será a voz que vai anunciar o que vai acontecer, vai pregar o que vai acontecer, vai cantar o que vai acontecer, vai estabelecer um tempo que joga para frente e não para trás. Pega na mão de alguém aí agora, segure a mão dessa pessoa com fé, segura de qualquer jeito não, aperta com vontade, deixa ela perceber que ela sentou-se ao lado de alguém que carrega o futuro dentro de si. Olha para ela e diz, cola comigo que eu tô indo pra frente. Arrasta ela e diz, vambora, bora pra frente. Deus já me anunciou que o futuro é de glória, o futuro é de bênção. Não importa o que muitos estão dizendo, importa o que eu ouvi de Deus. Que perturbação é essa? Só fica satisfeito em saber o que alguém já sabe, em saber o que já passou. Deus está dizendo assim hoje, gente, para mim e para você, vem comigo. Sai daí, ó, do passado, vem para cá. Ele diz, mas Senhor, de muitos eu ouvi dizer que esse homem é sanguinário, que esse homem é perseguidor. Mas não importa, a partir daquele momento, nada do que ele ouviu de muitos, a voz de Deus, ela abafa, ela tem o poder de submeter, ela tem o poder de diminuir, ela tem o poder de fazer descer. Ela tem o poder de pegar corações temerosos, preocupados, com a alma que já estava quase que arrebatada para a desgraça de notícias ruins. Mas a voz de Deus tem o poder de pegar a voz do medo, a voz da paralisia e dizer, ei, faça uma escolha hoje. Ou você ouve a voz dos muitos que falaram, ou você ouve a minha voz. Muitos dizem, acabou para essa nação. Muitos dizem, acabou para a nossa realidade. Muitos dizem, acabou para o cristianismo. Muitos dizem, acabou a liberdade. Tem crente que está encontrando com Deus e Deus está dizendo, vou fazer algo novo, algo que você nunca viu. Agora sairá a luz. Porventura não estão percebendo, mas o ouvinte das trevas está paralisado e Deus está dizendo, ei, não importa o que você ouviu de muitos, ouça de mim agora. O berço está perfeito para o maior avivamento que a América Latina já viu. O berço está perfeito para o soprar das muitas brasas. Está perfeito, Camila, mas como Ezequiel, eu só vejo um vale de ossos sequíssimos. Por isso já foi cantado aqui, e ele diz, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. Profetiza! Já foi cantado aqui. Está na hora da gente sair do plenos hoje aqui, e ao invés de se sentar com quem tem visão derrotista acerca dos prognósticos desgraçados deste ano, nós sermos a voz do futuro.
Bata no peito comigo agora e diga: eu sou a voz do futuro. Bora, diga: eu sou a voz do futuro. Eu sou a voz do futuro. Eu não vou reproduzir a voz do medo. Eu não vou reproduzir a voz da avareza. Eu não vou reproduzir a voz da miséria. Eu não vou reproduzir a voz da doença. Eu não vou reproduzir a voz da tragédia. Ele colocou em minha boca uma palavra profética. Eu sou a voz do futuro. Eu sou a voz do futuro. A voz que batiza, a voz que renova, a voz que restaura, a voz que levanta. Abre a tua boca e eu a encherei. Ananias, disse o Senhor a ele: vai. Pediu a opinião dele? Disse: vai. Com todo carinho. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vim aqui perguntar o que você pensa. Todas as pessoas que Deus escolheu para ser a voz do futuro, Ele não pede opinião. Por quê? Opinião é baseado em tudo que você já conheceu. Você só emite a sua opinião em cima do que você já viu, em cima do que você já sabe. Sim ou não? Deus não pede a opinião de quem Ele visita, porque você só vai falar do que ouviu de muitos. Camila, se Ele sabe o que eu ouvi de muitos e veio agora me trazer uma palavra do futuro, então para que Ele veio, se Ele não deixa eu falar? Porque Ele não veio pedir tua opinião, veio pedir a tua obediência. Com o maior carinho do mundo, mas Deus está olhando para a gente hoje aqui no Plenos e está dizendo: eu não reuni vocês hoje aqui para a gente conversar, é um monólogo. Eu vou dar a direção. Independente do que você pensa, pega a língua, guarda a opinião no bolso e diz: vou executar o que Ele mandou, vou fazer o que Ele quer. A verdade é essa e eu não estou mentindo. Quando o Senhor visitou Moisés naquela sarça e tornou ele o maior libertador do futuro de Israel, Moisés começou a emitir sua opinião, baseada na sua vida, baseada no seu passado, baseada na sua história. Eu não sei falar, eu sou de língua pesada, e acendeu a ira de Deus. Por quê? Porque com objeções naturais ele estava atrapalhando uma orientação sobrenatural. E aí o Senhor disse para ele: quem fez a boca do homem, Moisés? O mudo, o que fala, o que não fala? Primeira coisa que ele estava dizendo: Moisés, eu não te chamei aqui para saber do seu vernáculo, do seu vocábulo, da sua oratória. Se você não falasse, eu te chamaria mesmo assim. Mas o Senhor termina dando a mesma palavra de comando que deu a Ananias para Moisés, dizendo: vai, vai. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: não vim pedir tua opinião, vim exigir a sua obediência. Olha para quem está do teu lado e diga: quer ir para o futuro? Dê obediência no presente. A obediência no presente vai garantir as maiores realizações do seu futuro. O Senhor disse para Ananias: então vai. Ou seja, cala-te, chega, não é sobre isso. Vai, porque Ele é para mim. Ou seja, Ananias, eu não vim perguntar o que Ele é para você. Eu vim te dizer quem é Ele para... Alguém aqui está entendendo o que Deus está dizendo? Não era a parte principal, não estava no meu tópico isso aqui, mas Deus me parou aqui porque Ele está dizendo: este ano eu vou colocar alguns Saulos no teu caminho, e baseado no que você já ouviu, baseado no que você já viu, baseado no que você soube dele ou dela, você vai dizer: eu não posso me associar, porque fulano é isso, fulano é aquilo. E o Senhor está dizendo: não é para se associar, é para impor as mãos e ministrar o futuro daquilo que eu coloquei sobre a tua vida. Meu Deus! Enquanto Ananias está dizendo, de muitos ouvi dizer, Deus está dizendo: vai, porque Ele é para... Não importa o que somos na boca dos outros, quando sabemos quem seremos na boca de Deus, Ele sai dali e vai obedecer. Olhe para alguém agora e diga: obedeça. 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 Obedeça, porque você vai entrar no caminho.
da maior personalidade depois de Jesus Cristo que Deus levantou no Novo Testamento. Porque, irmão, com todo respeito, Pedro foi o primeiro apóstolo da igreja. Quem sou eu para desmerecer? Está repreendido em nome de Jesus. Só que todos os teólogos divergem em tudo, até nas coisas que Pedro falou. Todos divergem em tudo, em algum ponto, até nas coisas que Pedro falou. Mas todos, apesar de discordarem de tudo, concordam no ponto que, se por uma desgraça se perdessem todas as questões doutrinárias, estabelecidas até pelos princípios de Deus no Antigo Testamento, e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para estabelecer modo de viver, intenção e fé da igreja. Esse cara foi tão no futuro, que ele foi até o terceiro céu. Quando ele veio de volta, arrebatado em espírito e agora no corpo, ele viu algo e ele era poliglota. Quando um poliglota não sabe o que falar, é porque ele já consultou o que deveria dizer em todas as línguas. E cada língua representa de uma maneira aquilo que a gente quer falar. Então, se um poliglota diz que não tem palavras para aquilo que ele viu, conhecendo mais de 4 idiomas, é porque normalmente não tem vocábulo mesmo para traduzir o que ele viu. E foram essas coisas que Paulo viu. E o que ele viu foi tão tremendo, foi tão extraordinário, foi tão sobrenatural, que Deus achou por bem, para preservar a visão, colocar um espinho na carne do camarada, aonde ele mesmo vai dizer: e foi-me posto um espinho na carne, para que eu não ficasse grandioso e me ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações. Quando você vê um homem desse, você se pergunta: quem botou a mão na cabeça desse homem? Não leva mal não, a Bíblia não diz isso. Eu que estou dizendo, tá? Quando for eu que for falar, eu falo. Eu tenho para mim que quem conheceu o ministério de Paulo perguntava para ele: quem botou a mão na tua cabeça? Foi um homem lá de Damasco. Tem um endereço? Não sei, ele foi na casa que eu estava, rua direita. Eu vou lá. Rapaz, se eu visse Paulo naqueles dias pregando, eu ia dizer: fala aí, tua escola. Fala aí, teu mentor. Talvez ele diria Gamaliel. Aí eu ia dizer: tá bom, né, da doutrina, do culto de libertação. Quem botou a mão na tua cabeça? Eu imagino uma fila de crente na porta de Ananias. O que esse povo está fazendo aí? Estão dizendo que foi ele que botou a mão em quem? No pau, o quê? Paulo? Irmãos, é quase que um movimento natural. Se eu vejo você botando a mão na cabeça de alguém aqui na minha frente na hora desse culto, e o camarada, um exemplo, era cego, como foi o caso que ele estava, com escamas nos olhos, né? E de repente o homem passa a ver, meu irmão, eu vou arrumar um tumulto nessa fila, porque eu sou a próxima que eu quero. É assim ou não é? Agora veja, a obediência dele projetou o ministério que o Senhor confiou a ele. Este homem, irmãos, futuro apóstolo Paulo, nessa ocasião, o simples Saulo, foi visitado por este Ananias. Não era, irmão, minha coordenação está aqui bonitinha, 1º, 2º e 3º. Não era nada disso que eu ia falar. Só que eu mal comecei aqui e o Senhor está falando comigo. Eles são a voz do futuro. As vozes do futuro. Bata de novo aí no seu peito e diga: eu sou a voz do futuro. Você é a voz do futuro. É em sua boca que Deus quer se revelar. É através da sua vida que Ele quer falar. Do outro lado agora, falamos de um lado, agora do outro lado, vem esse Paulo com cartas de autorização dos homens no caminho de Damasco. Completa para mim, para a gente começar a encerrar junto. Aonde ele queria chegar? Aonde ele queria chegar? E aonde ele chegou? Aonde ele chegou? Agora responda com inteligência. Ele chegou aonde queria, sim ou não? Sim. Mas chegou do jeito que queria? Porque quando Deus antecipa a voz do futuro, quando Deus determina como será o fim, não importa o que vai acontecer no meio, desde que você saiba qual é o fim. Pode ver, e agora eu estou falando para vocês. Deus não levanta profeta só para falar o que está acontecendo no meio. Na maioria das vezes Deus levanta o profeta para anunciar o que vai acontecer no fim. Como é que Deus motiva teu ministério falando que tu vai passar pelo meio? É ruim, hein? Fala aí como é que é. Deus levanta o profeta e já começa: vou eu te honrar,
vou eu te dar vitória. Estou mentindo, gente? Ele só não diz que isso tudo só vai acontecer no... Você quer ver? Eu nunca vi Deus chegar para ninguém e dizer assim: tenho eu uma pequena obra na tua vida. A obra sempre é o quê? Enche os nossos olhos, obra grande, coisa profunda, coisa forte. Aí ele diz: sou eu contigo. Aí ele começa a liberar textos, palavras pela boca daqueles que ele ungiu. E ele começa a dizer: eu vou adiante de ti. A gente fica tão abobado com o adiante de ti. Não, com todo respeito, meu Senhor, que a gente diz assim: é muito poderoso. Olha só, não. Eu vou adiante de ti, endireitando o caminho, quebrando os ferrolhos de ferro, destruindo os cadeados de bronze. A gente fica assim. A gente não pensa assim: mano, se vai endireitar o caminho, é porque a gente não pensa nisso. Mano, se no caminho tem ferrolho de fé, a gente não pensa nisso. Cadeado de... Fala a verdade, a gente pensa nisso. A gente só vê Deus com a espada dizendo: tá, pá, tchá, pá, tchá. E a gente indo atrás: ô glória, ô aleluia. É ou não é? É ou não é? Porque Deus está te motivando no caminho para a sua chegada. Do outro lado, está um Paulo, que Deus vai chamá-lo de Saulo, Jesus vai chamá-lo de Saulo, encontrando ele no caminho de Damasco, lugar que ele queria chegar, lugar que ele chegou, mas não como ele. Essa é a obra do Senhor na nossa vida, muitas vezes fazendo a gente chegar aonde Ele quer, mas como Ele quer. Por exemplo, quando você diz assim: Deus, eu quero casar com o fulano, Ele diz: quer casar. Nem sempre Ele ouve a parte que você disse: com o fulano. Tipo assim, você vai chegar onde você quer, mas com o fulano eu já não sei, vai ser como eu quero. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, sobre essa perspectiva, olhe para quem está do outro lado, porque nessa noite Deus falou comigo que tem dois públicos aqui. Um é Ananias e o outro é Saulo. Então, como a gente não sabe quem é quem, dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim: você vai chegar aonde quer, mas será como Ele quer. Tem fé em você para dar glória a Deus por aquele que preparou o caminho. Quando ele vai chegando nas proximidades de Damasco, ele é cercado. E foi aqui que nós começamos e é aqui que nós terminaremos. Ele foi cercado por um forte resplendor de luz do céu. Quem era aquela luz, gente? Está com dúvida? Vamos fingir que isso não aconteceu. Ele foi cercado por um forte resplendor de luz do céu. Quem era aquela luz, gente? Jesus. Jesus poderia ter se manifestado como ele quisesse, mas ele não vai se manifestar em todas as suas formas, mas na forma principal que conduz o homem a corrigir suas motivações e que conduz o homem a alinhar seus pensamentos. Eu amo um salmo de Davi onde ele diz assim: tu és aquele que organiza os meus pensamentos. Como ele faz isso? Por intermédio da sua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz é a tua palavra. O que ele está dizendo? É a tua palavra que me direciona. O que é a palavra, irmãos? A palavra de Deus. E que palavra é essa? João disse: o verbo vivo que se fez carne. Então Jesus é a palavra. E de que forma ela é traduzida? Uma vez que não está mais em carne, da mesma forma que foi traduzida em Gênesis capítulo de número 1. E disse Deus: haja luz. A luz revela, a luz manifesta tudo que está oculto. Você já ouviu isso aqui nessa noite? A luz, ela projeta aquilo que está acontecendo.
Ele não disse, saiam trevas, ele disse, se a gente entendesse isso aqui, não é sobre o que precisa sair, é sobre sabermos como nós devemos ser e nos manifestar aonde entrarmos. E aí isso vai revelar o que precisa ser revelado, manifestar o que precisa ser manifestado. Volta agora para o Evangelho de Jesus segundo escreveu João 1. João vai revelar a biografia de Cristo, não começando a sua introdução no ventre de Maria, nem falando sobre o seu pai José, mas ele já começa falando assim, no princípio era o verbo, porque o verbo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está dizendo que não lutaram? Não, está dizendo que não prevaleceram, porque quando a luz se manifesta, é inevitável o poder de sua irradiação. Ela vai iluminar e ela vai manifestar, e ela vai fazer aquilo que foi chamada para fazer. Camille, o que isso tem a ver com Atos 9? Tudo. O Senhor não se revelou para Paulo no meio de uma chama, não se revelou para ele como fogo, não se revelou para ele com nenhum trovão, raio ou vento, mas percebia que o seu problema estava na sua ignorância. Não é que ele era um homem mau, é que ele fazia o que era errado, acreditando que estava fazendo Isso é ignorância. Isso é escassez de conhecimento. Isso é saber só um pouco demais, para continuar a fazer o que faz. Aí agora o Senhor manifesta em luz. O ministério de louvor pode subir, os rapazes, as meninas. Ele se manifesta em luz, porque a luz dissipa toda a treva. Que é isso, gente? Quebra de ignorância. Deixa eu te falar um negócio aqui muito forte. O maior ocultismo que existe não é nenhuma das magias que um dia você ouviu alguém te contar. Nenhum dos rituais que um dia alguém falou para você como funciona. O maior ocultismo que existe no mundo é uma mente em trevas. E quando eu digo em trevas, eu digo em ignorância. Vovó, com outro tipo de conhecimento, mas com muita sabedoria, ela dizia, mente vazia. Sua avó também? O que há de mais densas trevas no mundo está na ignorância. Você quer ver? E o príncipe deste século lhe cegou o quê? Os olhos. Lhe cegou o para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, que verdade? Vou te dar uma dica. Toda vez que essa verdade abria a boca, ou na maioria das vezes, essa verdade começava a pregar dizendo, em verdade vos digo. Aleluia! Ele está dizendo que eu falo para vocês é verdade, e eu sou a verdade que estou falando para vocês. Então o diabo, ele trabalha para cegar o entendimento, o conhecimento da verdade. Que verdade, Camila? Que o Chaves e o Chapolin são a mesma pessoa? Ele não está nem aí se você sabe disso ou não. Tem gente que está chocado olhando. O quê? Vou te chocar mais ainda. Dizem que o Nhonho e o seu barriga eram a mesma pessoa. Não é sobre isso. Ele lhes cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? Jesus. Agora, e o que ele diz sobre si mesmo na verdade? Conhecereis. E a verdade. Conhecereis. E a verdade. Você não tem que convencer as pessoas, você só tem que falar. Ela liberta, ela entra entrando, ela entra arrebentando, ela entra destruindo. Tudo
tudo que é mentira, todo véu, tudo aquilo que alguém te contou, toda história, todo sofisma que Satanás inventou. E o que eu estou falando aqui é tão verdade, irmãos, que o texto diz que Paulo vai cair por terra. Ele não é jogado, porque quando você conhece a verdade, você não precisa fazer nada obrigado. Se a manifestação de chegar ao conhecimento da verdade é libertação, uma vez que eu conheço a verdade, eu não preciso ser mais obrigado a nada, porque eu já fui liberto para fazer tudo que eu preciso fazer para a glória de Deus. Ele vai cair por terra e com as mãos espalmadas, joelhos no chão. E isto não é posição de quem caiu, se liga, isso é posição de quem se rendeu. Alguém fica achando que Paulo foi derrubado do cavalo? Tem nem cavalo em Atos 9. Não, Camila, mas eu estou conjecturando. Irmão, eu também posso conjecturar que ele estava num carro de ferro porque era romano, e que não caiu do cavalo, mas caiu do carro. Então, quer saber? Não vamos conjecturar não. Vamos falar real. Cercado por um forte resplendor de luz, que era quem? Era quem? O camarada sentiu o que nunca sentiu. Foi de joelho no chão e reconheceu que estava diante de uma autoridade maior do que César, maior do que Roma, maior do que o governo, maior do que o sistema. E eu posso provar o que eu estou dizendo. Ele cai no chão, pastor, e ele diz assim: quem és, Senhor? Pode olhar aí. Você está no texto, filhão? Tu está no texto? Tu está no texto? Chega aí, chega aí. Lê aí o verso 5 para eles. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Diz de novo: quem és? Ele disse: quem és? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Senhor. Agora responde para a galera, você que está com a Bíblia aberta, amigo. O Senhor aí que ele está perguntando, aqui ó, diz para eles, tá com S maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Tá com S minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. Se tá maiúsculo, entenda, ele está chamando assim por respeito ou por autoridade? Agora responda, ele sabe que é Jesus? Vou perguntar de novo, o rapaz ajudou a gente aqui, ele leu agora. Quando ele diz: quem és, Senhor? Ele já sabe que é Jesus? Olha a divisão aí. Presta atenção. Verso 5, não me irrita. No 6, Jesus diz: sou eu, Jesus. Mas se ele está perguntando, vou perguntar de novo. Se ele está perguntando, ele já sabe que é o Senhor Jesus? Ele já sabe que é Jesus? Ele só sabe que ele está diante de uma força, de um poder e de uma autoridade que ele nunca viu nem em César, nem em Roma, nem no Sinédrio, nem entre os catedráticos do farisaísmo. Ele nunca viu tanta autoridade, ele nunca viu tanto poder, ele nunca viu emanar tanta força de uma voz que ele nunca ouviu. E ele vai para o chão, ele desce. Só que significa que ele não foi derrubado. Quando você é convencido de uma verdade que liberta, você não precisa ser empurrado, você se convence. A verdade te convence. A Bíblia é clara, a conversão da gente não pode ser nem por força e nem por violência. Então vamos parar com essa mania de dizer que Paulo foi derrubado. Diante do que ele sentiu, ele não resistiu. Ele compreendeu que estava diante de uma força maior. E eu vejo, você viu aqui no texto, que é porque ele percebe que está diante de uma autoridade. Ele não sabe que é Jesus, mas ele já sabe o suficiente. O quê? É maior do que tudo que ele já reconheceu como autoridade. Aí ele vai para o chão, ele desce. Só completa isso para mim. Quem está olhando de fora viu ele descer tão rápido que diz assim: caiu. Porque o processo de conversão é uma metanoia tão louca. Estou mentindo? Que quando a gente volta para casa, eles não dizem assim: se converteu. Eles dizem assim: fizeram uma lavagem cerebral neles.
Estou mentindo? Porque você desceu tão depressa que as pessoas pensam que isso não foi uma conversão, foi um tombo. Só que Paulo não caiu do lado de fora. Ele caiu em si e reconheceu isso descendo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se reconhece a autoridade de Cristo falando contigo, desça depressa. Eu não estou falando de um frequentador de escola dominical não, galeria. Eu estou falando de um homem que viu Estevão ser apedrejado até a morte. Estou falando de um cara raçudo. Não tem medo de sangue nem da morte, porque quem é soldado vai para a guerra pronto para morrer. E esse homem, ele vai ser fiel à experiência que ele teve. Eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Deus está dizendo: este homem ouviu a minha voz uma vez e percebeu que a experiência que ele estava vivendo era verdadeira. E diante da experiência, o que ele fez? Desceu. Se rendeu. Também Deus cercou ele. Aí Deus está dizendo: eu também te cerquei. Só tem uma diferença que às vezes eu vejo entre Paulo e nós. O quê? Paulo está conversando com Deus lá do chão. Paulo está falando com Jesus lá do chão. E a gente está cercado. Ouve Deus falar com a gente, mas fica conversando com Deus de pé. Camila, não entendi, vai entender. Tipo assim, revela primeiro o que o Senhor quer de mim e depois eu vejo se desço. Se liga nisso aqui. Ele cai de joelhos no chão e ele diz: quem és? Senhor. Não importava o que Deus estava chamando ele em Cristo para fazer. O que importava é que ele já estava rei. Mas o que a gente faz? A gente quer saber primeiro qual é o chamado para saber se vale a pena se render depois. E é por isso que muitas vezes ficamos confusos e confusas no propósito que Deus tem com a gente. Por que às vezes a gente não sabe o caminho que fazer, a decisão certa a tomar? Aí a gente fica andando aí pelos quatro ventos. Vou falar. Ai, Deus não está falando comigo. E Deus está dizendo: não falo contigo porque eu não falo com você de pé. Você tem que descer, tem que reconhecer primeiro a autoridade que está te chamando. Quando você reconhecer quem te chamou, já não importa o que Ele te manda fazer. Quando você reconhece que quem está falando contigo é o Senhor. Quando você reconhece que quem está te chamando, como foi cantado aqui, foi Iavé. Já não importa se Ele vai mandar você fechar o saquinho da lixeira no banheiro depois que o culto acabar, ou se tornar pastor de uma grande igreja. Vê se você entende. Não é o título que a gente carrega. Sabe aonde estamos na mesma medida diante de Deus? Na medida de que todos foram chamados por Ele. E é isso que nos alegra. Eu sou Jesus, a quem tu... Agora olha que coisa interessante. O perseguidor foi perseguir o povo de Deus. O Senhor mandou Ananias ir na casa que estava o perseguidor, porque o perseguidor encontrou o perseguido no caminho de Damasco. Diga para mim, foi Paulo que encontrou o Senhor ou foi o Senhor que encontrou ele? Deus está dizendo: você está pensando o quê? Que vai chegar onde quer sem mim? Vou falar um negócio para você. Eu não sei quanto tempo distava de onde ele estava para Damasco. Confesso que não obtive essa informação. Mas uma coisa é certa, tinha um caminho. E o Senhor não podia ter aparecido para ele, sei lá em Roma, lá em Jerusalém. Não, deixou para aparecer ele bem na entrada dos portais de Damasco. É Deus dizendo assim: tu pode caminhar quanto caminho tu pensar que pode ir sem mim. Na hora que tu estiver de frente da porta para onde tu quer entrar, você vai ver quem vai te aparecer. Porque você vai aprender de um jeito ou de outro. O que, Camila? O que disse Jesus quando disse: sem mim nada podeis fazer. Falou com ele, ele desceu, e depois que terminou de falar, ele disse: agora levanta. Porque na presença de Deus você entra descendo, mas sai como? Você entra descendo, mas sai como? Entra descendo, mas sai como? Só quem já desceu está preparado para sair de pé. Vai ficando de pé num salto de glória. Eu vou sair de pé para 2023. Eu vou sair de pé para a obediência. Eu vou sair de pé para ser a voz do futuro. Eu vou sair de pé para cumprir-se em minha vocação. Daqui
pé. Sai. Entra na cidade. Qual cidade? Porque você vai chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Obedecer ao chamado do Senhor não significa ver todos os seus sonhos, desejos e aspirações serem destruídos. Eu tenho que te falar isso aqui, porque antes da experiência da conversão, a gente ouve de muitos que servir a Deus é desistir de tudo, que servir a Deus é não ter mais nada, ao ponto de que alguns jovens dizem assim: quando eu envelhecer, depois que eu terminar a faculdade, como se entregar a vida para Cristo fosse uma coisa que só fosse possível no final da vida, dado o tamanho de renúncia. Agora, quem já conhece ele de um pouquinho já de dias antes da velhice, diga para mim, isso é verdade? Tem renúncia sim, tem sacrifício sim, mas sabe de que melhor forma se resume isso aqui? Não é só chegar aonde eu quero, mas é chegar como ele queria que eu chegasse. Paulo queria chegar prendendo, capturando, torturando. Sabe como é que ele chegou? De joelho, quebrantado, com imposição de mão, debaixo de oração, vivendo um novo plano, um propósito, batizado com o Espírito Santo e com fogo, vivendo debaixo da revelação e do propósito de Deus. Responda para mim, do jeito de Jesus, foi melhor ou não? Agora olha o que não mudou. Antes da conversão ele queria chegar em... Depois da conversão ele chegou em... Então não é sobre aonde eu quero chegar, é sobre a forma que Deus vai me conduzir até lá. Então a melhor maneira é eu descer diante dele agora, para que eu não esteja diante da porta que um dia eu quis passar e veja ele ali na porta, dizendo: só vai passar ali depois que falar comigo. Jesus está dizendo: não quero te conhecer no final da vida. Nada contra quem o conheceu no final, mas pergunta para quem o conheceu no final do que ele se arrepende. A primeira coisa que uma pessoa que conheceu Jesus no final da vida se arrepende, pode perguntar, é dela não tê-lo conhecido? Então se renda agora. Não queira conhecer Jesus só depois do casamento. Queira ter ele como convidado no seu casamento. Quem está entendendo, diga amém. Vou contar de 1 a 3 agora. No 3, vai levantar a mão direita bem alto. Quem até errou, mas errou sinceramente. Escute. Ah, Camila, eu venho à igreja, eu gosto, mas é que eu ainda não me sinto pronto para entregar a vida para Cristo. Salvação não é sentimento, salvação é decisão. Disse Paulo ao carcereiro: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fé não é um sentimento, é uma atitude de obediência. Crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Camila, eu creio. Crer que Ele foi enviado ao mundo por Deus para perdoar os nossos pecados. Camila, eu também creio. Crer que Ele em breve voltará. Camila, eu também creio. Então você só falta tomar sua decisão. Não, mas é que eu tenho muita coisa para resolver. Não vai resolver nada, não sem Jesus, porque foi Jesus que disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Cara, mas eu tenho um negocinho, um tico-tico no fubá. Vai levantar a mão, você, tico-tico e fubá. Porque Jesus não disse a ninguém: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos... Não vou pedir para você vir aqui no altar, porque está muito cheio. Então vai ser assim, ó. Está afastado e quer retornar hoje? Decisão, vai levantar a mão. Ah, Camila, eu estou desviado. Desviado não frequenta culto. Se você está aqui é porque você é afastado, mas ainda lembra do caminho. Quem está acompanhando com a gente ao vivo agora, o chat está aberto, o chat. Você vai escrever aí: eu, fulana de tal, me decido ao lado do Senhor hoje. Eu, fulano de tal, faço uma aliança com o Senhor hoje. No 3, você que está em casa e sabe que está afastado, se distanciou, precisa se reconciliar. É hoje, é aqui e é
Agora, desça e reconheça o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E eu vou orar por você. Eu conto 1, 2. A igreja está orando por você agora. Coragem, poder de decisão, mude a sua vida. 2,5. Quando eu disser 3, levante a sua mão e mantenha ela para o alto para eu visualizar você. Camila, sou eu, é você? Tome impulso, filha, filho, coragem. 3, levante a mão agora e faça a sua aliança, a sua decisão com Deus. Levanta mais alto para eu te ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, levanta bem alto, bem alto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. No chat, ao vivo, alguém abre para mim agora. Deixa eu ver se tem alguém em casa reconhecendo agora Jesus. Continue orando, igreja. 16, eu vou orar por todos vocês, pelos que estão fazendo aliança e por aqueles que não vão mais fugir do chamado de Deus. Orebacanda, rama, orebaia, suja. Oh, girei. O senhor me empresta para eu ir dando uma olhada aqui? Se manifestará. Você que está em casa, levante a sua mão. Reconheça no chat agora. Letícia, David, Erinalda, Bruna, Carlos, Raquel, Amanda, Cristiane, Érica, Leonice, Thaís. Eles estão escrevendo assim, ó: eu, Thaís, estou voltando para Jesus hoje. 23, 23. Vai glorificando. Patrícia, Deus te abençoe. Oh, meu Deus, Marina, Deus te abençoe. Aleluia, Tabata, Teresa, Luciana, Caroline, Deus te abençoe. Vanessa, Jean, Orebaia, Lívia. Diga aí que vai se manifestar. Deixa Jesus salvar. 25 mais 16, me ajuda aí. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 com a Maria Luzia, 42 com a Emily, 40 Balacachorremi. Levante a tua mão e comece a adorar. Comece a adorar, porque vai se manifestar. Quem levantou a mão pode vir aqui pro altar se você desejar. Venha aqui, eu vou orar por você agora. Venha aí na internet, vou orar por vocês agora também. Se manifestará. Franciele, Auriana, já bateu 50 no YouTube. Deus abençoe. Camila, eu quero ir aí na frente fazer minha aliança com Jesus. Eu quero tornar público esse momento. Sai do teu lugar e vem agora. Vamos cantar o refrão. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Dá uma olhada no telão e canta junto. Vem, abre a tua boca. Seja a voz do futuro do Brasil. E comece a dizer: se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, ainda tem fôlego aí. Então tira o pé do chão e grita. se adoramos, Deus se manifestará.
se manifestará, se manifestará. Abre a boca e declara. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé, Yahvé, Yahvé se manifestará, Jireh. Levante as suas mãos para anunciar essa verdade. Faça isso. Isso é um ato de rendição, de adoração. Oh, e de se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Se ainda tiver mais alguém querendo vir, é agora. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Estenda as suas mãos. Se buscamos, Deus Vamos se buscar aquele que se manifesta. Oh. Comece a orar por essas pessoas. E inclua as mais de 60 pessoas. 75 agora. Essas e mais as 75. E as outras. Que outras? Que vão ouvir, vão assistir esse culto outro dia, depois deste dia, mas por causa deste dia, um futuro de salvação e glória já foi preparado para elas. Comece a orar. Senhor, completa essa obra. Recebe essas pessoas. Você que está aqui na frente, você que está em casa, comece a dizer: Senhor, recebe a minha vida. Eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor. Senhor, Tu és o meu Senhor, e fora de Ti não há outro. Fora de Ti não há outro. A minha vida está diante de Ti. Eu tinha saudade da Tua presença, mas hoje eu voltei. Hoje eu me rendo aos Teus átrios. Deus, quem está agora no sofá, quem está na cama, quem está em cima ali, Senhor, sentado à mesa da cozinha, à mesa da sala, quem está deitado agora num leito de hospital, mas está reconciliando contigo e te reconhecendo como igreja, nós te pedimos: cumpre o que Tu disseste que faria. Quando Tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu, nós ligamos o perdão dos seus pecados. Portanto, agora nenhuma condenação há. Não importa o que muitos falaram deles, o que importa é o que o Senhor está dizendo sobre eles agora. Escreve o nome deles no livro da vida. Trabalha com libertação completa. Prepara Ananias para impor as mãos, para andar ao lado. Senhor, nós anunciamos um futuro de glória. Recebe, Senhor, e glorifica Teu nome. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Quem está de joelho pode ficar de pé. Ninguém se mova agora, eu tenho algo para dizer. Fique de pé, todos os que estão de joelhos. Todos, com a pouca força, mas ainda assim força que tem, levante as mãos. Eu vou orar agora sobre todo chamado, toda vocação, todo propósito que a tua vida carrega agora. Não se mova, estenda as mãos e receba essa oração. Faça assim em formato de concha, receba. Senhor, aonde houver uma mão estendida, mais do que isso, aonde houver um coração inclinado aqui ou em casa, Deus, como o Senhor cercou a Saulo, cerca cada um de nós no Teu Espírito, de maneira que não venhamos mais usar a nossa força para fugir do Teu altar, para fugir do Teu propósito, para fugir da Tua promessa. Quantas vezes, Senhor, nós nos encontramos cansados, não porque Tua obra é difícil,
mas porque o caminho de fuga dá muito mais trabalho do que o caminho da submissão à tua vontade. Mas nesta noite, assim como Paulo, nós te pedimos, aceita a nossa rendição. Nós queremos descer diante da tua vontade. Faz o teu querer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que saiamos daqui de pé para cumprir o teu propósito em nós. Quem concorda com isso, diga amém.